Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Vamos falar um pouquinho sobre como melhorar o relacionamento entre o nosso gato e o médico veterinário? Esse é um problema que muitos tutores têm, dificuldade de levar o gato até uma consulta, até a clínica veterinária. E a gente dá risada, né? Às vezes a gente acha que é brincadeira, mas na verdade isso é bastante sério, porque só da gente comentar com o tutor a necessidade dele passar com o gatinho em uma consulta, ou de fazer as vacinações anuais, por exemplo, às vezes isso traz um certo desespero para esse tutor, né? Então, ele realmente tem medo, ele já fica ansioso, já começa a suar frio, já fica desesperado com essa possibilidade. E a gente precisa entender por que isso acontece, justamente para a gente trabalhar isso, melhorar esse relacionamento. Por mais que os nossos gatos estejam saudáveis, estejam bem, nós temos algumas coisas, né, alguns procedimentos para fazer na rotina que são importantes para a gente manter essa qualidade de vida, acompanhar essa saúde. As vacinações, elas têm que acontecer ao longo da vida do gatinho e em algum momento a gente pode precisar de um atendimento, né? O gatinho fica doente, tem alguma questão a ser resolvida, a gente não pode ficar jogando isso para frente porque a gente tem medo de como vai ser essa situação. Ou de repente porque a gente passou por uma situação estressante e tem um certo trauma. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não é estressante só para nós, né? Só para o tutor, para o gato também e para o veterinário também. Então, por isso é necessário essa autoavaliação, né? Esse autotrabalho. Do que você tem medo, né? Quando a gente fala de levar o gato para consulta, por que você fica desesperado? É preciso identificar isso para que a gente, de forma consciente, consiga ir perdendo esse medo. O que eu noto bastante é que os tutores às vezes têm vergonha do comportamento do gato. Então eles já sabem que o gatinho vai dar um pouco de trabalho, às vezes ele é assustado, né, medroso, acaba reagindo por defesa, isso é natural. Então a pessoa evita qualquer tipo de situação nesse sentido. Mas não é assim que a gente resolve, a gente precisa falar. Então se o seu gato tem dificuldade, pensa que ele não está fazendo isso por birra, não é exagero, não é frescura dele. Ele tem medo, ele pode ter feito também alguma associação ruim com alguma experiência que ele viveu na clínica veterinária. Então fala isso, né? Peça ajuda, peça orientação para o veterinário. Em alguns casos, né, alguns gatinhos, eles realmente necessitam de uma medicação para que o exame físico seja um pouco mais tranquilo, para que os procedimentos sejam feitos de uma forma menos estressante. Então você precisa conversar com o médico, precisa explicar para ele a situação e aí ele consegue te orientar nesse sentido. Tem alguns medicamentos que a gente faz algumas horas antes de você ir para a consulta e isso tende a facilitar esse manejo durante o atendimento. Só que se você não contar isso para o veterinário, não pedir a orientação dele, a gente nunca vai saber, né? Então aí a gente fica escondendo o nosso gatinho, fica evitando esse procedimento e pode ser que em algum momento a gente tenha aí que fazer as coisas de uma forma corrida, de uma forma urgente e isso é pior. Então esquece, perca esse medo, peça ajuda, né? Fale do comportamento do gato, não tenha vergonha. E aí você não posterga essa vacina, esse atendimento, os exames, né, os check-ups que são importantes. A gente trabalha junto e a coisa dá certo. Um ponto interessante é você escolher o local que você vai levar o seu gato. Então conheça a clínica. Vá você primeiro, sem o gatinho, para conhecer a equipe, para conhecer a estrutura desse local. Hoje nós temos clínicas e hospitais que são especializados em felinos, não entra cão nesses locais. Você pode optar por um lugar assim. Lembra que se a gente fala de um estabelecimento voltado para o felino, ele já vai ter uma estrutura diferenciada. Então os feromônios nas tomadas para deixar aquele ambiente mais confortável, mais seguro para o seu gato. As salas de espera vão ser adaptadas, os consultórios também vão ter um olhar diferenciado para atender o gato.
Sabe aquele consultório que é cheio de armário, né? Cheio de mesa, tem um monte de buraquinho que o seu gato pode de repente se enfiar? E aí quando a gente tentar pegar, ele vai ficar mais estressado? Se a gente está falando de um local voltado para o gato, a gente já não tem isso, né? Então esse já não vai ser um problema que a gente vai ter que passar. Então procure, antes de você precisar, já conheça alguns locais assim, né? Deixa lá anotado o contato para que na hora em que você tenha que levar o seu gatinho, você já tenha tudo isso pronto, né? Você não vai precisar de um atendimento emergencial sem programação. Sempre tenha anotado um local 24 horas que você pode levar o seu gatinho. Em caso de urgência ou de emergência, você já está com isso organizado. Isso é um ponto importante. Então, escolher esses locais, peça indicação, a gente conhece, né? Gateiro conhece mais um monte de gateiros. Então, pergunta para as pessoas da sua região onde elas costumam levar os gatinhos e qual é a impressão que elas têm desses locais. Peça indicação mesmo. Às vezes a gente não leva numa clínica ou num hospital que seja só de felinos, mas a gente tem outros estabelecimentos que atendem cães e gatos, mas tem uma estrutura também diferenciada para o gatinho. Então, salas de espera separadas, às vezes também com feromônio, e a equipe mais preparada para lidar com o manejo dessa espécie, que é diferente, né? A gente não segura um gato da mesma forma que segura um cão, e nós precisamos entender o comportamento dele. Então, saber como fazer essa contenção de uma forma adequada, mais amigável. Hoje a gente fala aí, né, de locais e de procedimentos cat friendly, então de uma forma realmente que atenda a necessidade do gato sem muito estresse, né? Porque naturalmente ele vai se sentir inseguro numa clínica, num consultório, fazendo determinado procedimento. Então a gente precisa compreender isso e fazer da melhor forma para ele. Procurar locais que têm essa visão, né, que já são diferenciados, já asseguram para você que a equipe também é melhor preparada para atender o seu gatinho. Então, dá uma pesquisada e peça indicação. Agende as consultas, né? Não fica lá na sala de espera por muito tempo esperando o atendimento. Já deixa agendado, você já vai lá no horário programado. Quando você estiver na clínica, na sala de espera, deixa o seu gatinho no seu colo, olhando você, ou então do lado, não coloca ele no chão. E não deixa ele ter muito contato, né, com outros bichos. Às vezes tem algum cachorrinho por perto e outras pessoas que ficam curiosas, querem ficar lá mexendo no gato. O ideal é a gente deixar ele quietinho mesmo, se sentindo ali o mais seguro possível até entrar no consultório. Quando entrar no consultório, o veterinário também, que já é mais preparado, já sabe desse ponto, mas a gente tem que deixar o gato sair da caixa de transporte. Não adianta a gente querer ficar chacoalhando a caixa para ele cair de dentro. Então, abra a caixinha, né? O consultório vai estar fechado, enquanto o veterinário vai conversando com você, entendendo o que está acontecendo, fazendo as perguntas de rotina, a caixa está aberta, o seu gatinho pode sair sozinho se ele quiser. Se não, o ideal é a gente ter aquelas caixas que abrem em cima, porque aí a gente consegue manipular esse gato dentro da caixa. Eu nem preciso tirar ele dali necessariamente. Isso é mais confortável, né? É mais tranquilo. Isso não necessariamente depende diretamente de você, né? A gente fala aí também da questão da equipe, mas de novo, se você procura um local que tem uma visão diferenciada para o gato, a probabilidade dessas coisas acontecerem dessa forma é muito maior. E você pode conversar com o veterinário antes a respeito disso. Por isso é bacana avaliar o local que você vai levar. E lembra que a preparação também precisa começar na sua casa. Na rotina, o gato precisa estar acostumado com a caixa de transporte. Então ela faz parte do dia a dia desse gato, ela fica no ambiente para ele. Ele usa essa caixa como uma toca, por exemplo. Tem a cobertinha dele lá dentro, você brinca com ele ali, oferece sachê, isso faz parte da rotina. E você vai manter essa rotina no dia do atendimento. A única coisa que vai mudar, claro, é se você tiver que fazer preparo para algum exame. Aí ele pode ter que fazer jejum ou você tem que tirar a caixa de areia. Isso vai sair, né, do habitual, ele vai se estressar um pouquinho, mas isso faz parte da situação, a gente não tem como evitar. Mas de resto mantenha o dia a dia.
e a caixa vai fazer parte dessa rotina habitual. Você só vai fechar ele ali dentro, vai ser a única diferença. Só que você também pode ir fazendo esses treinos ao longo, né, dos dias, não só no momento em que você precisa levar o seu gatinho. Mas é importante a gente transportar esse gato dentro de caixas de transporte, seja a bolsa, seja a caixa mesmo, mas nunca solto dentro do carro. Mesmo um gatinho que esteja acostumado com guia e coleira, o ideal é que ele tenha esse porto seguro para ir até o consultório, tá? Então nunca deixe ele solto no carro, solto no colo, isso é muito perigoso. E o que mais a gente pensa, né? Então, a preparação da rotina, né? O dia a dia, essa caixa de transporte ali no local. E quando a gente pensa no carro, se você vai agendar consulta, que é o ideal, você procura ir num horário mais tranquilo, que não tenha tanto trânsito, em épocas de calor, em horários que a temperatura seja mais amena. Lembra, né, de manter uma temperatura confortável dentro do carro. Então, se você tiver ar-condicionado, usa também, porque esse calor pode estressar ainda mais o gatinho. Tampa a caixa de transporte dele com um pano, né, com uma toalha, deixa só a frente aberta e da mesma forma como lá no consultório, ele fica vendo você, né, e não fica vendo as coisas passando muito rápido pelas janelas do carro. Ele vê você. Deixa uma música tranquila, a gente tem músicas para gatos já, né? Nesses aplicativos a gente consegue achar algumas. Então, sempre um lugar tranquilo, sossegado. Lembra de você estar tranquilo, porque quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, eles sentem isso naturalmente e tendem a ficar como a gente. Então a gente fica tranquilo, pensa que vai dar tudo certo, você já se preparou para isso antes, já conversou com o veterinário, então está tudo se encaminhando bem. E utilizar os feromônios é uma dica muito legal. Então você pode borrifar o feromônio na caixa de transporte e no carro, 15 minutos antes do gatinho ter acesso a esses locais, tá? Lembra que o veículo desses sprays é alcoólico, então esse álcool precisa evaporar antes do gatinho entrar em contato. Mas é uma forma também de deixar o seu gato menos estressado, se sentindo mais seguro, tanto dentro da caixa de transporte como no seu veículo durante a viagem. Essas são dicas que a gente tem que ir fazendo sempre. Lembra de não querer fazer tudo isso só no momento em que você precisa. Então, deixa o medo de lado, não tenha vergonha, se programa para isso, faça testes, né? Comece a implementar essas dicas no seu dia a dia e com certeza essa visita ao veterinário vai ser mais tranquila para todo mundo. Para você, para o seu gato e para o médico também. Pensa que todo mundo entra, né, nessa situação aí de agitação e aí não é bom para ninguém e o seu gatinho acaba que vai ser quem mais vai sofrer. Então coloca tudo isso em prática, conta pra gente como é que tá sendo. Se vocês precisarem de outras orientações, é só falar com a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os gateiros que você conhece e seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram, @vetcarolcats e no Telegram, Gateiros e Gateiras. O link fica para vocês na descrição dos nossos vídeos. Muito obrigada por assistir e até a próxima!